Primeiro, falar com vocês, e aí é exatamente aquilo que finalizou a última tela ali, fala a questão dos lançamentos. Tem algumas questões que afetam a gestão e, consequentemente, nos lançamentos, são questões de procedimentos que aí vou falar em relação àquilo que os gestores vêm adotar e que faz parte, pelo menos deveria fazer parte, de preocupação dos conselhos, tanto do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal. Por exemplo, as contribuições. Nós vimos aqui, eu fiz aquela pergunta no início, né? A minoria está com as contribuições em dia. Imagina agora encerrando o exercício e ainda encerramento de mandatos de prefeitos. Lá nos regimes próprios de vocês, está contabilizado esses créditos a receber? Né? Então, a lógica é, ocorreu o fato gerador, terminou o mês, independentemente se está vencido ou não, a área de contabilidade, com base na folha de pagamentos lá do ente federativo, constitui o crédito a receber e lança lá no RPPS, no Fundo Especial de Previdência, o crédito a receber. A prefeitura, por sua vez, ela tem que contabilizar a obrigação e ainda fazer os devidos empenhos e liquidação. Ela não vai fazer o pagamento. Encerrou o exercício na questão orçamentária, essas obrigações vão entrar em restos a pagar. A absoluta maioria não faz esse procedimento. Chega um novo mandato, chega um novo exercício, e aí? Vou descobrir isso depois. Ou seja, é uma prática contábil não condizente com uma necessidade da gestão. Então, essas questões, e isso traz, inclusive, proteção para os gestores, muitas vezes até em relação ao próprio Tribunal de Contas. Tá? Você, enquanto gestor, o que você fez para evidenciar aquela dívida do município com a RPPS? Se nem contabilizou. Mandei um ofício. Se você mandou um ofício, significa que já sabe que tem uma dívida e não está contabilizado. Né? Os parcelamentos. Hoje ele é ativo, é crédito a receber, não é mais redutora de passivo, enfim. Estou dizendo assim, então são algumas questões que são fundamentais, que nós devemos ter essa compreensão. Eu não preciso saber fazer débito e crédito para isso, mas eu tenho que saber que essas práticas devem ser adotadas. A questão da segregação da massa, que a Diana falou aqui, eu sempre fui contra a questão da segregação da massa, que acho que essa é uma solução, não é solução, na verdade é você criar, ao invés de você resolver um problema, você cria mais um, ou dois, ou três, ou mais. Né? Também é um outro problema que traz, principalmente quando você tem um fundo capitalizado, que tem lá uma certa reserva de recursos, eu estou falando reserva aí, é dinheiro guardado, né? de recursos, e tem um fundo financeiro que o Tesouro tem que aportar mensalmente. Isso traz uma grande dificuldade de gestão. É uma pressão que se tem para utilizar aquele dinheiro, porque é tudo para pagar benefício. Né? E não é essa a lógica. Na verdade, isso é uma irresponsabilidade de gestão, não aqui do gestor, mas lá do prefeito, enfim, quem quer que seja que está. Então, são questões que uma posição, uma decisão leva a uma série de consequências. Taxa de administração, a reserva, é muito comum, e só essa semana eu já pelo menos umas 3 pessoas já me ligaram perguntando, e quando eu estava lá no Ministério era frequente consulta, está ali as meninas lá da contabilidade, lá do Ministério, que eu posso reverter a reserva da taxa de administração para pagar a folha de aposentado e pensionista? Pode, gente. Preciso de lei? Não. Por quê? A Lei 9.717, ela autoriza reservar uma parte dos recursos previdenciários para pagar a despesa administrativa. Então, na verdade, o recurso da taxa de administração é recurso previdenciário. Você segrega, faz a reserva por uma questão
poder utilizar aquele recurso. Então, se ele pode, se a origem dele é de previdência, por uma decisão meramente administrativa, eu posso voltar para a conta. O que eu sempre orientei, sugeri e recomendo é que o gestor não tome essa deliberação, essa decisão pessoal, por ele mesmo. Reúne o conselho, toma uma decisão em conjunto, registrada em ata, decisão administrativa. E se faz. Não faz sentido ter um grande volume de recursos lá guardado como reserva de taxa de administração, enquanto o Tesouro Municipal está com dificuldade, estão todos dentro do mesmo sistema. Tá? Tem capitais aí que está lá com 70, 80 milhões guardados, e o pessoal senta em cima, abraça, desde aqui não tira. Enquanto o próprio servidor lá está correndo o risco de aposentar de não receber o benefício da folha do fundo financeiro. Então, são questões aí que a gente tem que ter a sensibilidade e a lucidez de que a gestão ela é como um todo, né? Então, basicamente, são essas coisas que eu ainda gostaria, que eu quis voltar aqui, teria tantas outras para comentar com vocês, mas o mais importante é entender que, o que a Diana falou várias vezes, o conhecimento é tudo. E é uma outra questão também que vocês têm que enfrentar. Essa semana mesmo, eu vi uma ex-gestora de Previdência respondendo um processo administrativo porque pagou uma viagem diária, estadia, enfim, taxa para participar de um congresso, usando dinheiro da taxa de administração. É um tremendo absurdo. Por quê? Se é um congresso que está tratando do seu objeto, que você é responsável, está discutindo as matérias. Não importa se é lá na praia, ou se é em Brasília, ou se é onde é que seja, é lá que está sendo discutido. E eu fui com responsabilidade, participei. Qual o crime disso aí? Né? Então, nós temos que desafiar essas questões. Tribunal de Contas, tem exemplos aí de Tribunal de Contas que questiona. Vamos enfrentar, gente. Vamos enfrentar. As verdades, elas são verdades a partir do momento que você faz com coerência, com lógica e no amparo da lei. Tá? Então, isso nós temos que ter a consciência de que nós não podemos ficar o tempo inteiro, vocês gestores, submetidos ao entendimento, muitas vezes, de pessoas que não entendem. Se, no dia a dia que vocês estão envolvidos, ainda tem dificuldade de compreender algumas coisas, imagina quem está fora, só numa visão de fiscalizar, numa visão de punir, numa visão de responsabilizar. Aquilo que for ilícito, que for crime, que for roubo, que for não sei o quê, vai ser punido, é normal. Agora, nós temos que ter a consciência de que a gestão, ela passa pelo processo do conhecimento, da capacitação. Como perguntou aqui, pode comprar um livro de contabilidade ou de outro com recurso da taxa de administração lá para o meu instituto, para trazer conhecimento? Claro que pode. Claro que pode, deve. Forma lá a biblioteca, cria lá o mecanismo, toda reunião de conselho, a primeira parte da reunião vai ser estudar um capítulo do livro, ler a lei, conhecer a legislação. Muitas vezes o conselheiro não conhece a legislação do seu município, fazer estudo interno, tudo. Então, essas questões, tudo pode, depende da forma que se faz e do objetivo. Né? Por exemplo, está vendendo o livro ali, eu posso comprar o livro lá, pegar a nota e levar e depois me ressarcir do instituto? Qual o problema? Não vejo nenhum. O livro da Magadá, o livro do... qualquer um que esteja dizendo uma Constituição, uma legislação que está dizendo respeito àquilo, sem problema. Então, esses paradigmas nós temos que superar e agregar os nossos conhecimentos. O tempo já foi, eu não sei se vai ter algum tempo mais para pergunta, mas, de qualquer forma, eu desejo a todos vocês um feliz encerramento de ano, de exercício, de mandato, e que possam continuar.
Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Percebam que a contabilidade, eu sou contadora, né, feliz contadora, e a gente percebe que realmente ter a compreensão da contabilidade é extremamente importante. Obrigada aos dois pelos esclarecimentos. Foram muito felizes. Estão lá agora na sessão de autógrafos, todos os dois, a Diana e o Otone. Tá bem? Muito obrigada, viu, pessoal?